Mas aqui eu estou presente, a Flávia, que é a nossa co-chair e correspondente, também está presente aqui. E só para me apresentar, eu já conheço a maioria de vocês, mas para quem eu não conheço, meu nome é Bernardo, tá? Bernardo Andrade. Eu vou ser o chair do próximo ano rotário no programa de intercâmbio. Sou ex-intercambista e eu estou aqui com o programa de intercâmbio já há alguns anos. Tá? Já deve ter. Minha menina fez intercâmbio antes da pandemia e desde que ela foi intercambista, eu tenho acompanhado aqui, participado do programa de intercâmbio. A Flávia está aqui com a gente, a Flávia é a co-chair do próximo ano. Só pedir para a Flávia se apresentar também, e aí a gente dá sequência aqui nessa nossa certificação. Boa noite a todos, boa noite, companheiros. Meu nome é Flávia Verônica, eu sou associada ao Rotary Clube de Pirapora Praia, desde dezembro de 2020. Eu também, como o Bernardo, sou ex-intercambista, eu fui para os Estados Unidos em 2002, 2003. Minha oficial de intercâmbio está até presente, Maria Mota foi minha oficial na época, ela está aqui na reunião também. Participei do grupo do Rotex, uns 3 anos, Rotex Belo Horizonte. E eu estou na comissão do programa de intercâmbio desde o ano rotário de 22, 23. Obrigado, Flávia. Gente, eu estou vendo aqui também, eu não consigo visualizar todo mundo na tela, mas a gente tem também o Vinícius, que é parte da comissão, a Cláudia está aqui também, parte da comissão de intercâmbio. Se eu não estou vendo mais alguém da comissão de intercâmbio, gente, eu peço desculpas só porque por causa da minha tela aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela da certificação de clubes. Essa certificação, gente, é um passo obrigatório para que vocês possam mandar intercambistas, tá? Vocês, como clube, possam mandar intercambistas. É uma certificação que a gente tem que fazer todo ano, e todo ano o clube tem que renovar a sua participação. A gente faz ela em dois eventos distintos. O primeiro é na conferência distrital e o segundo agora online para quem não pôde participar da conferência. A Jaqueline não pôde participar, está aqui representada pelo Mucida. Estou vendo que o Léo está aí também. Bem-vindo, Léo. E aí Obrigado. eu vou compartilhar a tela aqui nossa. Aí eu peço o seguinte: deixa eu e a Flávia ir apresentando, e qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa a gente acabar de apresentar o tema, né? E aí vocês podem perguntar. E no final a gente abre para mais perguntas também. Para quem tiver qualquer dúvida, é importantíssimo que a gente tire todas as dúvidas, deixe tudo bem claro. Assim que eu começar a compartilhar minha tela, eu paro de ver vocês, mas aí só confirmam para mim, por favor, se vocês estão aqui vendo a minha tela compartilhada ou não. Já abriu aí, gente, ou ainda não? Já Sim, abriu. 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 Abriu? Vocês estão com a tela de certificação de clubes? Sim. Sim. Tá? Isso. Eu pergunto porque pelo meu aqui eu não consigo enxergar a tela, então fica mais fácil aqui para a gente. Então vamos lá, gente. É justamente a certificação de clubes que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto é o porquê que a gente está aqui hoje, né? Porquê dessa reunião. E é justamente uma reunião obrigatória, todo distrito faz essa reunião com os clubes, independente de que país que vocês estejam, que a gente esteja. No distrito da Alemanha tem que fazer a certificação com os clubes da Alemanha, na Eu vou Austrália botar um. e daí em diante. Tá? Só pedir, gente, quem tiver com o microfone aberto, desliga ele por enquanto, que aí a gente não dá interferência aqui para a gente.
O nosso primeiro ponto, nosso foco hoje é um intercâmbio. Tá? Como a gente tem aqui na tela, a gente tem 3 programas de intercâmbio destacados, intercâmbio de jovens, tá? Destacados aqui no distrito, que é o programa de curta duração, programa de longa duração e o programa de novas gerações. Tá? São os 3 programas de jovens que o distrito oferece. Além desse intercâmbio, nós temos também o intercâmbio da amizade, que não é um programa de jovens, aí já é um programa para os adultos. Tá, gente? Se vocês quiserem participar de intercâmbio, também é possível. Muita gente não tem o conhecimento desse intercâmbio, chama intercâmbio da amizade, tá? São para roterianos, para quem não é roteriano, tá? E a Cláudia, que está aqui presente depois, quiser falar um pouquinho sobre ele, também pode. Flávia, você quer dar sequência aqui no intercâmbio de longa? Aí depois eu te falo de curta e a gente vai com novas gerações? Queria comentar assim a questão da idade do longa duração. Esse ano, o último edital, nós colocamos a idade até os meninos que iriam completar, eles não poderiam ter 18 anos até o início da viagem. Por quê? Porque a maioria dos países não aceitam. Então, o último edital nós trabalhamos assim. Todo ano a gente revisa, né? A gente vê o que funcionou, o que pode melhorar, enfim. Esse ano a gente vai rever essa questão da idade, mas lembrando desse detalhe, porque às vezes o menino fez 18 anos em maio, por exemplo, aí quer ir para a França. França não aceita, Estados Unidos não aceita, entendeu? Então é só para a gente também, enquanto oficial de intercâmbio, é, comentar isso na hora que a pessoa for fazer a inscrição, entendeu? Então, assim, fazendo a inscrição de um menino um pouco mais velho, digamos assim, né, mais velho entre aspas, e a pessoa ficando bem classificada, alguns países não tem como a gente oferecer para essa pessoa pela questão da idade. O visto estudantil de alguns países não libera para uns meninos, entre aspas, mais velhos. É É, isso que eu queria o, comentar. esse ponto a gente ainda deixou bem claro no edital, tá? A gente está colocando no edital que o programa de longa duração é de 15 a 18 anos, mas com uma observação em relação aos 18 anos. E é justamente isso que a Flávia comentou, que o seu candidato, se já tiver 18 anos, as vagas para ele são muito limitadas. São pouquíssimos países que aceitam o candidato com mais de 18 anos, ou até 18 anos completos. Não tem problema nenhum ele fazer 18 anos na viagem, mas sair daqui com 18 anos, são pouquíssimos países que vão aceitá-lo. Tá? A Isso França é tem que até deixar claro, 17,5, por exemplo. isso tem que Então, deixar claro na inscrição, tá, gente? Justamente para não gerar expectativas e depois ele não conseguir viajar. eu só quis comentar isso, porque esses últimos anos a gente tem seguido a lista de classificação bem certinho, assim. Aí chegava no menino com 18, a gente travava na lista. Esse ano foi muito mais fácil, porque não teve esse problema da idade. Então a gente girou a lista com muito mais facilidade na hora de, de oferecer os países. Por outro lado, a gente teve menos candidato. Então a gente vai rever essa questão da idade. Mas já lembrando que em alguns lugares a pessoa não tem como ir, dependendo da idade. Outro ponto, gente, estão dando sequência no intercâmbio de longa duração. Esse é o cargo-chefe do Rotary. Tá? É o intercâmbio que movimenta o Rotary no mundo inteiro. É um ano de intercâmbio, praticamente são 11 meses de intercâmbio. O menino geralmente chega aqui no Brasil em agosto e ele volta em julho para o país de origem. E os nossos candidatos eles viajam em agosto e voltam também em julho. Muitos países pedem que eles voltem até 1º de julho,
a data do 1º de julho, por quê? Porque é a mudança do ano rotário, tá, gente? Então, geralmente, se o candidato perguntar quando que eu tenho que voltar para casa, se você não souber a data exata, a resposta certa é 1º de julho, porque é quando muda o ano rotário. Por isso que a gente fala que o intercâmbio não dá 12 meses, ele vai dar aí por volta de 11 meses, tá? 10 meses e meio, 11 meses. Ele vai em agosto e volta até 1º de julho. É necessário um visto de estudante. Não importa para qual país ele for, ele vai precisar de um visto de estudante, tá? A matrícula escola é sempre no ensino médio, não é um programa universitário, tá? É um programa de high school, um programa de ensino médio. E os intercambistas são recebidos por famílias anfitriãs. No nosso caso aqui, a gente exige 3 famílias anfitriãs para receber o intercambista. Quando vocês forem fazer a inscrição do seu intercambista, vocês também já precisam indicar quem serão as 3 famílias anfitriãs. A gente ainda vai conversar sobre isso mais tarde, um pouquinho. Então, o programa de longa basicamente é isso, e a gente tem um programa de curta, que é um programa muito mais fácil, dá muito menos trabalho para a gente do que o programa de longa. É um programa de férias, tá? Geralmente ele dura até 3 meses, mas a média de duração é de um mês e meio, mais ou menos. Os nossos candidatos, eles viajam nas férias de fim de ano. Eles passam Natal, Réveillon lá fora e voltam no final de janeiro. Então, geralmente saem daqui no meio de dezembro e voltam no final de janeiro. Americanos, europeus que vêm para o Brasil no programa de curta, eles vêm no meio do ano, porque a férias de verão deles é no meio do ano. Então a gente recebe eles em agosto, julho, agosto, e mandamos os nossos em dezembro e janeiro, tá? Esse programa chama Family to Family. O que significa o programa Family to Family? O mesmo menino que vem para sua casa é o menino que vai receber o seu intercambista. Por exemplo, se eu vou para a casa da Cláudia fazer intercâmbio, a Cláudia acaba vindo para a minha casa. Nesse programa, gente, os países não aceitam que seja uma família diferente da que está mandando o menino. Aí são regras do Rotary, tá? Se o menino te perguntar, eu posso ir e não receber? Não. O programa chama Family to Family por uma razão, tá? E também, junto desse programa, eles podem fazer os diversos acampamentos, a gente chama de camps, que o Rotary oferece. Aqui no Brasil, a gente oferece o Camp Amazônia, que é no mês de agosto, tá? Os meninos podem vir fazer o camp, que são 10 dias na Amazonas, e depois do camp fazer o programa Family to Family. Ou seja, ele vem para o camp e depois ainda fica aqui um mês e meio, e o nosso candidato vai para a casa dele um mês e meio, depois do fim do ano. Tá? Não precisa de visto de estudante. Tá? É um programa visto de turista, e como é um programa de, no máximo, até 3 meses, tem muitos países que nem de visto precisa. Então, é um programa muito mais fácil da gente lidar com ele. A gente não preocupa com família anfitriã, porque quem está mandando é quem recebe. A gente não preocupa com escola, porque é um programa de férias, apesar de ter um ou outro estudante que queira participar da escola, mas a regra é que é um programa de férias. Então, não nos dá, geralmente, dor de cabeça nenhuma. Uma outra grande vantagem é que, se vier um menino chato, a gente sabe que rapidinho a gente devolve ele para casa. Tá? Mas, geralmente, são bem tranquilos os meninos. Gente, alguém ia falar alguma coisa? Tem alguma Eu pergunta só sobre o queria longa? completar uma coisa, Bernardo, falando diretamente para os oficiais de intercâmbio.
quando começarem as inscrições, que a primeira peneira dos candidatos é feita pelo clube, né? Se o oficial identificar que aquele menino, às vezes, não tem uma maturidade para ficar um ano fora, ou às vezes não tem um comportamento que a gente espera de um intercambista, né, de um embaixador do Rotary, se o oficial identificar alguma dificuldade, gente, o programa de curta duração é uma ótima oportunidade para esse intercambista. Ele vai ficar 2 meses, 3 meses, ele vai ficar satisfeito, entendeu? E às vezes não vai ter um problema muito maior. Porque sempre quando a gente pensa em intercâmbio de Rotary, a primeira coisa que vem na nossa mente é o intercâmbio de longa duração. O intercâmbio de longa duração, ele não é para todo mundo. Assim, falando num português bem claro. E quando a gente fala assim, não é para todo mundo, porque assim, a pessoa tem que estar com a cabeça muito boa, tem que estar muito certo para fazer o intercâmbio, para ficar 11 meses fora de casa, entendeu? Então, se a pessoa apresenta algum sinal que assim não vai dar certo, oferece o de curta, entendeu? Era só isso que eu queria comentar. O camping que o Bernardo falou, a gente às vezes comenta muito pouco sobre ele. O camping também é uma ótima opção. Ano passado eu tive uma menina aqui de Pirapora que ela fez o camp para a República Tcheca. A princípio ela fez a prova para o longa. Aí durante o processo de documentação ela falou comigo que desistiu do longa, preferia fazer o curta. E depois, por fim, eu ofereci o camping para ela. Ela foi para a República Tcheca. Ela amou ficar lá 15 dias e voltou para a República Tcheca para fazer faculdade. Ela está fora hoje, entendeu? Então, assim, a gente tem que, enquanto rotariana, a gente tem que entender qual que é o perfil daquele intercambista, daquele estudante, no caso, né? É um menino que vai representar bem a gente no longa, é um menino que vai representar bem a gente no curta, ou é um menino que vai fazer o camp e vai ficar muito satisfeito com aquilo. Então, assim, existem perfis diferentes de estudante. Então, era só isso que eu queria chamar a atenção. Gente, então o terceiro programa que a gente tem é o programa de novas gerações. Esse já é um programa que não é a nível de high school, tá? Não é a nível de ensino médio, sim é um programa universitário. É um programa para adolescentes de 19 anos a 30 anos de idade, já adultos, que precisam estar cursando a universidade. Ou seja, praticamente um programa de estágio, tá? Feito lá fora. A duração de 1 a 3 meses. Você não necessariamente precisa receber alguém de volta em sua casa, tá? Ele pode ir sem ter que receber outro intercambista na casa dele. E é um programa de estágio. A gente tem esse programa, a Cláudia pode falar melhor do que eu, mas nós temos esse programa com a Índia, por exemplo, já fizemos no passado, para estudantes de medicina. A gente teve estudantes de direito que vieram aqui para Belo Horizonte também. A gente teve vários estudantes na Itália fazendo esse programa de novas gerações, tá? É praticamente um estágio feito no exterior. E a data, você mesmo pode determinar a data com o país que está te recebendo, tá? Pode ser 1 mês, pode ser 2, pode ser 3 meses, tá? Não tem remuneração, tá, gente? É um programa de estágio sem remuneração. Um dos mais interessantes que eu vi aqui em Belo Horizonte, isso foi até antes de eu estar aqui no programa de intercâmbio, foi um menino que estudava culinária, esqueci de qual país ele era, mas ele veio fazer um estágio e fez no Mercado Central, tá? Fez o estágio do Mercado Central aqui em Belo Horizonte, justamente naqueles barzinhos que servem fígado cebolado, tudo mais, mas era atendimento de centenas de pessoas por dia. Então, para ele, foi uma experiência incrível que ele teve aqui no programa, completamente diferente de trabalhar num restaurante de não sei quantas estrelas que ele tinha lá no país dele. Bernardo, eu Tá? não sei se é o mesmo menino. Teve um menino da Polônia que veio para gastronomia em Belo Horizonte.
Foi antes da pandemia, foi até na Copa, acho que 2018, né? Ele ficou os 3 meses e o Tché da Polônia, uma dessas conferências atrás, comentou comigo que ele tinha aberto um restaurante para ele lá. Então, eu não sei se é esse mesmo menino, sabe? Não Então, sei. assim, tem várias histórias de sucesso, né? Novas Gerações relembra muito o programa de curta. A diferença é essa, ele é mais para é um cunho mais profissional, né? Mais de estágio. E a idade também, né? É A diferente. idade. Se tiver alguém com mais de 19 anos que já esteja na universidade, esse é o programa ideal para eles, tá? Cláudia, você quer falar 5 minutinhos sobre o programa da amizade? Eu não tenho o slide dele aqui, mas se quiser, pode só nos dar um parecer rapidinho do que é. Eu falo sim, Bernardo. Boa noite a todos. Quero só complementar uma coisa aqui no Novas Gerações, que ou você pode estar na universidade ou você pode estar formado. O mais importante nele aí é a idade, né? Que é até 30 e, e é para desenvolvimento profissional. Então, quem tiver interesse pode, às vezes tem algum filho aí que já fez intercâmbio e que tenha interesse, pode nos procurar que a gente explica. Né, com mais detalhe, assim, e ver caso a caso como é que funciona. Hoje mesmo está indo embora uma intercambista NGSE da Itália, que ficou aqui 15 dias fazendo seu estágio na Filarmônica, e tá indo agora para Curitiba, Londrina, Ribeirão Preto e Campos do Jordão, em outras filarmônicas também. Então, é um estágio muito enriquecedor. Se vocês tiverem interesse, podem nos procurar. E O da intercâmbio da amizade, amizade, o da amizade, ele é a partir de 18 anos. Na verdade, não é nem a partir de 18 anos, porque pode ser menor de idade, mas tem que estar acompanhado dos pais, né? E aí, não, aí a gente fala que é até quando quiser, né? Não tem idade para ele, assim. E é uma imersão cultural, a proposta dele é de uma imersão cultural em um outro país ou em uma outra cidade. A gente já teve experiência aqui com o Canadá, com a Índia, já teve também para Gramado, que a gente teve o Contágio das Gerais, já foi para lá, e veio também a turma de Gramado para cá. Então, é outro intercâmbio também, que é só conversar com a gente fala que tem interesse, que eu busco fazer contato com o chair do outro distrito. É multidistrito também, né? São vai e vem, né? E, e acho que é isso, assim, de uma forma genérica, é isso. obrigado, Cláudio. Tá? Gente, dando sequência aqui à nossa certificação, nosso próximo passo é falar um pouco sobre a estrutura do programa de intercâmbio, tá? E da função de cada um de nós dentro do programa de intercâmbio, tá? A estrutura, o que que a gente tem? Isso, gente, todos os países, a gente não está falando só do nosso distrito, tá? Isso a gente está falando do Rotary como um todo, programa de intercâmbio internacional. Então, a primeira coisa que a gente tem são as regras do Rotary Internacional. Essas regras são para todos os distritos que fazem parte do intercâmbio. Abaixo do Rotary Internacional vem a posição da nossa governadoria do distrito, que a gente hoje temos a governadora Jaqueline, que está amanhã tomando a posse dela, a partir de amanhã, tá? Está aqui hoje representada pelo Mucida e também pelo Léo, que está aqui com a gente. Abaixo da governadora do distrito, a gente tem o nosso dirigente distrital de proteção a jovens, que é justamente a posição que o Mucida está aqui nos apoiando com ela, e a comissão de intercâmbio. A comissão de intercâmbio, gente, é formada por mim como chair, a Flávia como co-chair, e aí nós temos aqui o Vinícius, a Cláudia, e temos vários outros membros que fazem parte da comissão. Tá? A gente tem a Carol aqui presente, que tocou lá a parte dos outbounds há muito tempo. Então, essa comissão de intercâmbio está aqui para ajudá-los, tá, gente? Qualquer coisa
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o intercâmbio, vocês podem entrar em contato com a gente. Aí a gente tem que pensar, passou a comissão de intercâmbio, agora chega o meu clube. No clube, nós temos 3 posições que são extremamente importantes no intercâmbio. É o presidente do clube, que assina toda a papelada do intercambista. Temos o oficial de intercâmbio do clube, que é aquele responsável pela documentação do intercambista. E temos o conselheiro do intercambista. E daqui a pouco a gente vai falar de um por um dessas 3 posições. Tá? O conselheiro dentro do clube seria aquele padrinho, melhor amigo do intercambista dentro do clube. Aí, fora os clubes, a gente tem que ter o contato também com as famílias anfitriãs. Então, tudo isso, gente, faz parte do intercâmbio. A família anfitriã, o clube, o oficial de intercâmbio, a governadoria, a proteção de jovens, todos nós estamos juntos dentro do programa de intercâmbio. Aqui, nessa próxima slide, a gente tem o PIS como um todo, que o PIS, gente, é Programa de Intercâmbio de Jovens. Várias vezes o povo pergunta, vocês falam PIS, 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 o que é PIS? PIS, então, é o Programa de Intercâmbio de Jovens. E dentro do Programa de Intercâmbio de Jovens, além da nossa comissão, nós temos no centro intercambista. Ao lado intercambistas, famílias anfitriãs, os pais biológicos também do intercambista, o oficial de intercâmbio e o conselheiro dentro do clube. Tá? Dando sequência aqui, gente, vamos lá. O que a gente espera do intercambista? Tá? Muitas vezes a gente recebe o intercambista e ele chega aqui perdidinho do que ele tem que fazer. Eu gosto de falar para o clube, gente, envolve o seu intercambista o máximo que vocês podem com o que o clube está fazendo. Qualquer ação social que o clube tiver, qualquer festa, qualquer confraternização, reunião do clube, envolve o seu intercambista. Porque é a única forma que ele vai ter como atuar como embaixador do país dele. Vai ser representando o país dele junto ao clube de vocês, junto à escola onde ele estuda e as amizades que ele faz. Tá? Muitas vezes o intercambista tem dificuldade de fazer amizade na escola. Então, eles buscam outros intercambistas. Vocês vão ver isso muito dentro do seu clube. Os intercambistas fazem um grupinho entre eles. Mas vocês têm que ajudá-los também a fazer amigos, tá, gente? Não é fácil, hoje em dia, com adolescente, fazer amigos entre os adolescentes. E uma forma deles terem essa liderança na vida deles, esse papel de embaixador, é participando do clube de vocês. Quanto mais coisas vocês tiverem para esse intercambista fazer, mais bem ele estará classificado no intercâmbio. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é da responsabilidade de cada um de nós. Se cada um de nós fizer a nossa parte, o programa de intercâmbio dá certo. Tá? A gente tem aqui a nossa comissão distrital, e a comissão a gente trabalha desde a apresentação do intercambista que vocês fazem para a gente. Tá? Vocês vão nos mandar um intercambista para um processo de seleção até o momento que esse menino vai embora. Qualquer problema que o menino tiver dentro do seu clube, vocês podem nos procurar. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a escadinha de resolução de problemas, mas contem sempre com a gente como comissão de intercâmbio para dar um apoio aos clubes. Aí vamos lá falar agora um pouquinho do clube de vocês. O clube, gente, vai receber um intercambista. Assim que esse intercambista chegar, ele precisa saber quem é o oficial de intercâmbio dele e quem é o conselheiro dele dentro do clube. Tá?
É extremamente importante isso para intercambista. Muitas vezes a gente tem intercambista que passou 8 meses aqui no Brasil, a gente pergunta para ele, quem foi seu conselheiro? E fala, não faço a menor ideia. Quem que era o seu oficial de intercâmbio? Ah, não sei, nunca conheci meu oficial de intercâmbio. Tá? Vocês têm que apresentar, gente, ao intercambista, o oficial de intercâmbio e o conselheiro. Tá? Outra coisa importantíssima no clube é conhecer as famílias anfitriãs. Tá? Chame essas famílias anfitriãs para fazer parte do seu clube. É também uma forma de você trazer rotarianos para dentro do seu clube. Tá? No meu clube, a gente adota uma posição de que, se a família quer mandar o intercambista, ela pode mandar o intercambista, mas ela deve também participar das reuniões do clube. Não precisa ser rotariano, se não quiser, mas ela precisa participar das reuniões do clube, pelo menos durante o tempo que o filho estiver viajando. Tá? A convidar o candidato a participar das reuniões, daí eu já falei, e atividades do clube, pelo menos uma vez por mês. O que eu gosto de fazer lá no clube é o seguinte: a gente paga mensagem, a mesada para os intercambistas todo mês. Fala para os seus intercambistas, gente, vocês querem receber a mesada? A gente vai pagar essa mesada para vocês no clube. Quando eles vierem para a primeira reunião do mês do clube, vocês vão e pagam a mesada para ele. É uma forma de trazer o intercambista para dentro do clube. Intercambista adora comer, gente. Se o clube tiver reunião de almoço, reunião de jantar, é uma forma de conquistar os meninos também. Outra coisa, como rotarianos, arruma programa para esses meninos. Quem tiver fazenda, leva os meninos para a fazenda. Vai ter um churrasco no final de semana, convide os intercambistas para o churrasco. Não fica sem graça, não, porque eles já vão estar sem graça de pedir fazer coisas com você. Então, convida eles. Tentem se envolver também na vida dos intercambistas. Eu vou respirar um pouquinho e vou deixar a Flávia falar com vocês sobre Bernardo, a posição do oficial de intercâmbio. Pois não, vol- Flávia? volta no slide anterior, Opa, desculpa. É rapidinho. isso? Esse. Embaixo aqui tem a lista de desejos do inbound. Eu sugiro aos clubes que vão receber intercambistas, quando for mais ou menos setembro, outubro, peça aos meninos, ao seu intercambista, para fazer uma lista de desejos de 10 itens. Porque às vezes o menino tem vontade de fazer umas coisas bem, entre aspas, bobas, entendeu? Que a gente consegue, enquanto rotariano, resolver. Por exemplo, teve um menino em Belo Horizonte que ele estava doido para ser convidado para ir para um churrasco na casa de uma família brasileira. É porque na cabeça dele seria diferente de ir numa churrascaria, por exemplo. Então levaram o menino para uma festa, né? Para um churrasco na casa de alguém. Então, às vezes, tem algumas coisas assim que a gente nem imagina, que em Pirapora tinha uma menina que estava doida para andar a cavalo. O Bernardo teve isso em Belo Horizonte também, né? Uma menina de Taiwan que queria andar a cavalo. Então, é uma forma de incluir o intercambista no clube, né? Outra coisa interessante também, às vezes, combinar entre os companheiros, né? Cada família, né? Cada companheiro fica responsável pelo intercambista um final de semana, porque aí você vai integrando os outros rotarianos com o intercambista também, né? Então, são só algumas sugestões, porque às vezes o menino vem, aí todo mundo reclama, vem, mas não gosta de ir na reunião, não gosta de participar. Então, são algumas dicas para tentar envolver o intercambista também. A gente que é do interior, a gente tem um pouco mais de dificuldade, eu vejo o pessoal de João Pinheiro às vezes passando por isso também, Paracatu, porque às vezes tá numa cidade pequena e não tem nada para a pessoa fazer. Então, às vezes, a gente consegue inserir esses meninos em projetos sociais da cidade, sabe? Sempre tem uma escolinha de futsal, uma escolinha de vôlei que o intercambista pode participar para ir ocupando tempo, sabe? Quer passar para o próximo, Bernardo? Vou passar, gente, só um ponto desse que a Flávia comentou. Se vocês tiverem fazenda, ou amigos que tenham fazenda, levem intercambista para a fazenda, porque a maioria deles nunca viu uma galinha viva
andando no quintal. Tá? Eu ainda brinco com eles, eu falo, gente, eu dou R$ 50 se você pegar a galinha. Nenhum deles até hoje ganhou R$ 50, porque não teve um intercambista que conseguiu pegar uma galinha até hoje. Tá? Vamos lá, gente, pulando aqui para as posições dentro do clube de vocês. A gente vai falar sobre o oficial de intercâmbio e sobre o conselheiro. Você segue com o oficial, para mim? Sigo. O oficial de intercâmbio sempre pergunta a diferença, né, do oficial para o conselheiro. Inclusive, na certificação lá em Patos, a gente ficou um tempinho discutindo por que a necessidade de ter os dois, qual que era a diferença dos dois, né? E se realmente precisava ter os dois cargos, né? Resumidamente, o oficial de intercâmbio é aquela pessoa que vai fazer a parte burocrática, né? Administrativa do programa dentro do clube. O conselheiro, por outro lado, vai ser aquela pessoa que vai acompanhar o intercambista mais a nível assim, emocional, digamos assim, sabe? Então, vamos lá, coordenar os assuntos ligados ao programa de intercâmbio, né? É o elo de ligação do clube com o distrito. Ele vai ajudar o intercambista daqui do Brasil, né? O inbound, que está indo para fora, nos documentos. Gente, isso é muito delicado, porque todo ano, quando vem a parte de documentação, a gente do programa de intercâmbio fica extremamente sobrecarregado, porque vários clubes não assumem isso com o intercambista que está indo. Então, se a gente conseguisse dividir essa tarefa, ia ser muito, muito interessante. Ia aliviar a gente do programa muito, sabe? Definir junto com o presidente do clube e o conselheiro do intercambista estrangeiro. Esse ano aqui em Pirapora mesmo, eu vi a menina do meu clube, a menina que estava aqui, ela procurar muito a conselheira. Toda vez que ela tinha uma questão, elas ficaram muito próximas, ficaram muito amigas, né, digamos assim. Então, e às vezes as pessoas têm perfil diferente, né? O oficial de intercâmbio tem um perfil, o conselheiro tem outro. Às vezes o intercambista vai se sentir mais à vontade com um, não vai se sentir com o outro. Então, além de ser funções distintas, até por esse motivo é bom ter os dois no clube, né? Aí, voltando para essa questão do conselheiro, durante todo o intercâmbio, o rotariano conselheiro e os associados devem manter contato regular com o estudante. Sempre perguntar se está precisando de alguma coisa, como que está indo o ano, como que está sendo a adaptação, como as coisas na escola estão indo. Os meninos, no geral, eles estão com uma dificuldade muito grande de fazer amizade. Eu lembro, há 20 e poucos anos atrás, quando eu fui intercambista, no interior, os estudantes acolhiam muito bem o, o intercambista estrangeiro. Hoje eu não tenho visto isso igual era há 25 anos atrás. Então, vê se o intercambista do seu clube está conseguindo integrar, o que ele tem feito à tarde. Às vezes a pessoa não se adapta na cidade porque ele fica o dia inteiro no quarto sem uma atividade, né? Então, incentivá-lo a sair, a fazer coisas extracurriculares, né? Digamos assim. E vai ser a pessoa de confiança do estudante para os outros assuntos, né? Escola, família, cultura, enfim. É. Eu gosto de falar, gente, uma dica para o conselheiro: assim que o menino chega, leva esse menino para almoçar, sai com esse menino um dia, para você se apresentar, fala, olha, eu sou seu conselheiro, qualquer pepino, conte comigo, tá? E a gente recomenda, se vocês estiverem recebendo menina, que a conselheira seja uma mulher. Se vocês estiverem recebendo menino, que seja um conselheiro homem. Porque, ainda mais com as meninas, é muito mais fácil discutir como mulher do que como homem. Tema que necessita. Estamos gravando novamente. Se o menino tem algum problema, que precisa do auxílio do Rotary,
Se a gente precisa comunicar o roteiro internacional por algum motivo, aí já não é mais a posição do conselheiro, tá? Aí a gente já vai lidar com o oficial de intercâmbio. Sempre que tiver que lidar com documentação, é a posição do oficial de intercâmbio. Sempre tiver que lidar com os sentimentos do menino, aí seria a posição do conselheiro. Eu acho que é a forma mais fácil da gente dividir os dois. Podemos seguir aqui para frente? Ô, Flávia, tem uma outra pergunta. Alguém pergunta sobre qual o perfil do conselheiro. O conselheiro geralmente é uma pessoa mais mãe, digamos assim, né? Ou aquele paizão, uma pessoa que vai acompanhar, igual o Bernardo comentou, emocionalmente o intercambista, entendeu? É, que vai dar, é isso, vai dar um apoio emocional, ele vai se sentir à vontade para desabafar, entendeu? O Bernardo comentou sobre chamar para almoçar, para aproximar. Aqui em Pirapora, eu levava muitos meninos para tomar açaí. Era quando eu percebia que ele não estava assim tão bem, às vezes quando eu notava alguma coisa, eu levava para tomar açaí. Mesmo eu não sendo conselheira, às vezes eu acabava fazendo um pouco disso também, sabe? Mas resumindo, Mocida, é isso, assim, a parte burocrática do intercâmbio no clube, fazer papel, documentação, inscrever o intercambista é, na prova, por exemplo, pagar a mesada, o recibo da mesada, mandar para o programa de intercâmbio, a parte burocrática. E outra coisa, legalmente falando, o responsável pelo intercambista é o oficial de intercâmbio e o presidente do clube, entendeu? O conselheiro vai ficar com a parte emocional, notar se ele está bem, se ele não está, se ele tem desenvolvido atividades extracurriculares, se está ocupado, se está ocupando, né, bem o tempo dele, entendeu? Essa seria a parte do conselheiro. Chega um momento do intercâmbio, mais ou menos novembro, dezembro, os meninos entram num. Eles ficam mais deprimidos, não em depressão, mas eles começam a questionar mais o porquê de estar no intercâmbio. Aí vai chegando perto do Natal os países que celebram o Natal, é um momento que os meninos ficam mais tristes, entendeu? Então, esse é são nesses momentos que o conselheiro entra, entendeu? Perfeito. Pulando agora, gente, para a família anfitriã, né? Quais as responsabilidades da família anfitriã com esse intercambista que está chegando? Primeiro momento, o intercambista tem que ter um lugar seguro, tá, gente? E ele tem que se sentir como parte da família. Toma café da manhã, almoça, janta junto. Tudo que o filho da família faria com ela é o que o intercambista vai estar fazendo também. A gente já teve família anfitriãs que colocaram o menino no sótão da casa e largaram o menino lá, né? Ou que o menino tinha que comprar a comida dele na mercearia em vez de jantar com a própria família. Então, a família anfitriã tem que receber esse menino como se ele fosse filho da família, tá? Agora é muito fácil a gente falar, porque é muito mais difícil para a família receber um menino como se fosse filho do que não. Porque o que acontece? Os nossos adolescentes têm 16, 17 anos de Brasil. Eles sabem andar de ônibus, eles sabem o perigo que eles correm com o celular na rua, eles sabem o tamanho da saia, o tamanho do short que eles podem usar, o horário que eles têm que chegar em casa. Os meninos que vêm de fora, gente, às vezes a gente tem que tratar eles como se eles tivessem 10 anos de idade. Muitos desses meninos nunca andaram de ônibus na vida. Então a gente não pode virar para eles e falar: olha, você vai de ônibus para a escola. Ele pode ir de ônibus para a escola, não tem problema. Mas vocês têm que ensiná-lo como pegar um ônibus para ir para a escola. Em que ponto que ele vai descer, em que ponto que ele vai pegar um ônibus de volta para casa. Tá? Pensa como se fosse seu menino de 10 anos de idade que está na sua casa. Ele não conhece nada do Brasil. Tem meninos que vêm da Europa que nunca viram um mendigo na rua.
tá? Então, existe um choque cultural também. E o recebimento da família anfitriã é o que vai determinar se esse menino tem um intercâmbio de sucesso ou não. Tá? Como que esse menino é acolhido dentro de casa. Tá? Eu já tive, acho que, 8 ou 9 intercambistas lá em casa. Eu assisto filme de noite, eu sempre chamava eles para sentar no sofá e assistir filme comigo. Se não queria, tudo bem, não era obrigado, mas eu chamava sempre para assistir filme comigo. Todo menino que ia lá para casa, no primeiro dia, ele já sabia as regras da casa. Por exemplo, se eu quisesse eles em casa 10 horas da noite, eu falava com eles: olha, eu quero que você chegue em casa 10 horas da noite. Tinha dia de festa, o intercambista perguntava: Bernardo, posso chegar em casa 2 horas da manhã? Eu falava: pode, desde que eu saiba onde você esteja e com quem você esteja. A gente sabe, gente, quando os meninos estão mentindo para a gente. Tá? Isso é extremamente fácil de saber. Eles acham que eles conseguem dar volta na gente, mas a gente sempre sabe quando eles estão mentindo. Da mesma forma, vocês sabem quando seus filhos estão mentindo para vocês. Então, eu sempre falava com os intercambistas lá em casa: ó, o que a gente combinar, está combinado. E isso funciona até quando você mentir para mim. Aí a gente vai endurecendo as regras. E aí, dessa forma, eu nunca tive problemas com os intercambistas lá em casa. A maioria deles nem queria sair lá de casa depois de passar um tempo lá em casa. Tá? Mas tinha regras, tinham que arrumar o quarto, tinham que arrumar a bagunça da cozinha. Tá? Então, tudo isso, cada casa tem suas regras, mas eles não têm como adivinhar as regras de vocês. Vocês têm que apresentar para eles as regras da casa. Tá? Se não for ficar na casa de vocês, que vocês são oficiais, são conselheiros, tem que avisar a família anfitriã: olha, os meninos têm que saber as regras da casa. A Carol fez uma orientação com os pais dos meninos que estão indo. Tudo isso que a gente está conversando já foi passado para os pais, tá? Mas não custa vocês também falarem com as famílias anfitriãs. Em relação à alimentação, escola, é obrigação da família anfitriã. Como que o menino vai para a aula? A família anfitriã decide: olha, eu vou levá-lo, ele vai de ônibus, ele vai de van para a escola. Se o menino for de van para a escola, esse custo da van não é do intercambista. Esse custo da van é da família anfitriã. Da mesma forma que ela teria o custo com o filho dela que estaria no Brasil e agora está fazendo intercâmbio. Tá? Toda família que quiser mandar o menino, ela tem que conseguir a escola aonde esse menino vai estudar, aonde o intercambista que vem vai estudar. Da mesma forma que o Rotary lá, a família que vai estar recebendo o filho dela, vai organizar a escola, aqui a gente tem também que organizar a escola. O que é bom vocês, como oficiais de intercâmbio, fazerem? Já conversem com as escolas locais. Tá? No interior, talvez seja mais fácil que Belo Horizonte. Já pede seus meninos, fala: olha, você vai viajar, vê se na sua escola eles podem receber o intercambista que vai ficar na sua casa, porque isso é obrigação da família anfitriã. Tá? Um outro ponto que é obrigação é o documento do intercambista junto à Polícia Federal no Brasil. Tá? Isso é de extrema importância, tá, gente? Depois que o intercambista chega, ele tem 90 dias para fazer sua documentação junto à Polícia Federal. Não é fácil. O nosso site da Polícia Federal é péssimo. A família vai entrar uma vez, vai entrar 2 vezes, vai entrar 3 vezes, vai começar a fazer lá essa ficha de inscrição, o site vai cair no meio do caminho, ela vai tentar agendar para uma data, não vai conseguir, vai ter que agendar para outra data. Tá? E para quem está no interior, não é toda cidade que tem Polícia Federal.
tá? Pode ser que você tenha que fazer em Brasília, Uberlândia, Belo Horizonte. Então, tudo isso tem que conversar com a família, tá? Não é obrigação do Rotary, é obrigação da família anfitriã. Agora, as custas desse documento, quem paga é o intercambista. Não é caro, hoje são 200 e poucos reais. Mas tem que falar para a família, gente, tem que ter paciência e continuar tentando. Não vai conseguir de primeira, tenta de segunda, de terceira, até conseguir. Porque realmente essa questão é um inferno. Mas os meninos precisam do documento. Eles vão viajar no Brasil, eles vão ter que ter um documento, que é um documento de identidade, é uma carteira de identidade, para que eles não precisem carregar o passaporte deles o tempo todo. Tá ok? Então vamos lá, dando sequência aqui, gente. A comissão distrital, eu já falei da gente, e vamos lá agora às regras do programa de intercâmbio, que são bem tranquilas, tá, gente? São as mesmas regras que a gente dá para os seus filhos adolescentes, pelo menos a maioria dos meninos tem as regras. Os intercambistas não podem beber, tá? Isso é a regra do Rotary, todas essas regras são do Rotary Internacional. O intercambista não pode beber. Se você pegar o intercambista bebendo, ou souber que ele está bebendo, vocês precisam nos comunicar, porque a gente vai dar, a gente chama de cartão amarelo, mas vamos dar uma advertência para esse menino, tá? Para o intercambista. Se na primeira advertência ele continuar bebendo, a gente pode até mandar ele de volta para casa, se for o caso, tá? Agora, gente, a bebida é a regra. A gente sabe que os meninos bebem, mas tem que ficar de olho. Menino chegou bêbado em casa, vocês têm que nos comunicar, tá? Qual que é o problema de bebida? Eles perdem a noção do perigo. E menino adolescente nessa idade, por exemplo, o americano vem para o Brasil, ele nunca bebeu antes, porque nos Estados Unidos são 21 anos de idade. O alemão bebe na Alemanha desde adolescente, tá? Ele vai querer beber aqui, a gente não autoriza. Mas a gente já teve casos, por exemplo, o menino bebeu, aí resolveu fazer brincadeira com outro menino, o menino pega outro menino no colo, deixou o menino caiu, quebrou vários dentes na boca. Outro bebeu, pulou na piscina, bateu a cabeça no fundo da piscina. Então, é para evitar acidentes, tá, gente? Então, o menino está bebendo, a gente precisa ficar sabendo para que a gente possa tomar providências. Inclusive, esses exemplos que o Bernardo deu foram coisas que a gente passou nesses últimos anos, né, Bernardo? Tudo isso, gente, a gente vê coisas aqui que vocês não fazem a menor ideia do que a gente passa com esses meninos, tá? Questão de drogas, gente. Se o menino estiver usando drogas, a gente vai mandar ele embora, tá? A bebida a gente chama atenção uma vez, chama atenção duas vezes. No caso de drogas, a gente vai mandar esse menino de volta para casa, tá? O menino não pode dirigir. Isso é de extrema importância. Por quê? Primeiro que ele não tem idade. Ele não tem carteira de motorista para dirigir. Qualquer acidente, esse menino não estará coberto por nenhum seguro, tá? O menino vem para o Brasil com seguro de saúde. Se ele estiver dirigindo, tiver um acidente, o seguro de saúde dele não cobre o tratamento, porque no próprio seguro de saúde também tem essa regra do Rotary, dele não poder dirigir. Dirigir, gente, não é só carro, tá? É carro, é motocicleta, é jet ski, qualquer veículo que precisa de um documento de autorização, uma carteira de motorista para dirigir, pilotar barco, seja lá o que for, o menino não é autorizado a isso. Aí vem o caso das patinetes elétricas. Eu não vejo problema nenhum. Tem distrito que não autoriza o menino ficar andando de patinete elétrico ou bicicleta elétrica para cima e para baixo.
Eu acho, gente, daí regra, vocês podem botar regra na sua casa, regra no seu clube, né? Se você deixa seus meninos andarem de patinete elétrico, não tem por que não deixar um intercambista andar de patinete elétrico. É um risco a mais, é um risco a mais, tá? É uma área cinza, tem distritos que autorizam, distritos que não autorizam, tá? Na verdade, a gente fica muito preso à questão do seguro, né? Então, vamos supor, se o seguro não cobre nada motorizado, e isso inclui o patinete, então ele não pode, porque se tiver um acidente, ele não está coberto. Ele não está Às coberto. vezes o pessoal fala assim, ah, por que que não pode, por exemplo, bicicleta elétrica, está coberto no seguro? Se não tiver, não pode. Qualquer acidente, depois o menino não é reembolsado. Gente, no dating, isso daí tem história. Existe menina que já voltou grávida do intercâmbio da fora, existe menina que já foi grávida de volta para casa. A gente quer mandar um menino e queremos receber um. A gente não quer receber um, dois e mandar. E também mandar um e voltar dois, tá? Tá aí a razão do no dating. É só esta. Os meninos vão dar uns beijinhos aqui, vão apaixonar, vão. Isso vai acontecer, mas tem que ter limites, tá, gente? Outra coisa que acontece, vamos pensar aqui, menino adolescente começou a namorar, aí o intercâmbio dele vai ser só focado naquela pessoa. Ele não vai querer saber de outra, ele não vai querer saber de amigos, vai querer só saber de quem ele está namorando. Então a gente tenta evitar o namoro o máximo possível, tá? Ou algumas outras regras do distrito, gente, não está aqui, mas a gente não autoriza que os meninos façam tatuagem, a gente não autoriza que os meninos façam piercing também, tá? Tatuagem e piercing, além de ser uma coisa, a tatuagem dura o resto da vida, deixa ele fazer isso no país que ele quer. Temos também o problema de alergia, tá, gente? A tatuagem e o piercing pode causar uma alergia, pode causar uma cicatriz nesse menino. Se ele quer fazer um piercing, quer fazer uma tatuagem, que faça lá na casa deles. Não adianta falar para minha mãe autorizou, não tem problema. É a regra do Rotary, não podemos autorizar fazer tatuagem aqui ou fazer os piercings. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente teve um problema qualquer com esse menino. Vocês não precisam me ligar de imediato, tá, gente? O intercambista teve um problema, o que seria o ideal? Vamos imaginar, ele teve um problema na escola. Não precisa me ligar de imediato. Ele pode tentar resolver isso com a família anfitriã. Ele pode tentar resolver com o conselheiro do clube. Traz o problema, gente, para o clube. Por que que falo isso? Geralmente um clube ele tem um ou dois meninos. Eu e a Flávia temos 36. Tá? Então é muito mais fácil o clube resolver o problema do menino do que chegar para a gente aqui no Na programa de verdade, são quase intercâmbio. 70, né, Bernardo? Porque serão São quase 70. 32 aqui e 36 fora. Então são os que estão indo e os que estão voltando. Bem falado, Flávio. Então a gente bota essa escadinha aqui para o menino e isso a gente vai falar para ele e já falamos para os que estão indo, tá, gente? As regras para os nossos meninos que a Carol passou para eles são as mesmas regras dos meninos que estão vindo. Teve um problema, conversa com a família anfitriã. Agora, vamos dizer, gente, que o problema é com a família anfitriã. Não vai ter jeito dele conversar com a família anfitriã, tá? Aí sim ele vai procura o conselheiro, tá? Se é um problema envolvendo Rotary, se é um problema maior, por exemplo, caso de assédio, pode ser que o conselheiro não consiga resolver esse problema. Aí você precisa entrar em contato com o presidente, com o oficial de intercâmbio, com o presidente do clube, para depois chegar para a gente aqui no PID, tá? Mas o que é que importa? Qualquer problema, gente, tem solução.
tá? Se for um problema mais grave, a gente vai envolver o Mucida. Vamos pedir ajuda ao Mucida e à equipe dele também. Tá? O Mucida está aí visando a proteção dos meninos. Tá? A gente não vai decidir nada sozinho, mas vamos decidir aqui dentro do Brasil, tá, gente? A gente não leva o problema dos meninos lá fora, a não ser que seja algo que eu queira mandar o menino embora. Por exemplo, o menino está usando drogas, eu vou envolver o distrito lá fora. Tá? Vou conversar com o chair do distrito lá fora. A família biológica dele não consegue resolver problema no Brasil. Tá? Não adianta a família biológica dele ligar para a gente e falar: ah, meu menino brigou com o menino na escola. Tá? Deixa a família biológica deles quieta. Vamos resolver tudo dentro do clube, dentro do PIJ. Se for necessário, a Flávia, que é nossa correspondente internacional, ou eu, como Tiera, a gente vai fazer o contato com o país dele de origem e falar: olha, seu menino está com problema X, a gente precisa de sua ajuda para resolver. Mas 90% das vezes a gente consegue resolver tudo aqui entre nós. Tá? E Tem, acontece o contrário também, né, Bernardo? Às vezes, que tem muitos oficiais aqui, às vezes acontece de um menino nosso estar com algum problema X lá fora. Porque hoje a gente tem um problema chamado WhatsApp, né? As coisas são instantâneas. Então, da mesma forma que os meninos que estão aqui mandam mensagem para os pais lá, os nossos que estão lá fora fazem a mesma coisa. Então, acontece, é, o filho de fulano de tal, o meu filho não está se adaptando na escola porque aconteceu isso, isso e isso. Tá, ele já tentou resolver lá? Não. Então, tenta resolver lá primeiro. Então, a maioria das vezes, nesses últimos anos que as pessoas chegaram com questões para a gente, o intercambista que está lá fora, em momento algum ele tentou resolver. Então, por mais que a gente dê esse treinamento, chega lá, os meninos esquecem, né, dessa escadinha. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui com os nossos aqui, e a gente, enquanto oficial de intercâmbio, é, se chegar uma notícia assim para a gente, tentar orientar também, olha, tá acontecendo isso, você tentou conversar com o presidente do seu clube, você tentou conversar com o conselheiro, o que que eles falaram? Muitas vezes os meninos não conversam no clube, eles procuram a família procura a gente, né? Enfim, só incentivar os meninos a tentarem resolver primeiro também. nessa questão de problema, gente, o Vinícius, que está aqui presente também, é o nosso coordenador de outbounds. Tá? Se tem um problema com o menino lá fora, a pessoa que ele pode procurar aqui é o Vinícius, tá? Para ajudar ele a resolver o problema lá fora. Agora, os nossos meninos, gente, aí vocês me perdoem, mas eu vou falar isso, os nossos filhos, a minha filha, meu filho, mesma coisa, brasileiros são extremamente mimados, tá? Isso aí vocês vão falar: ah, Bernardo, você está falando que meu menino é mimado? Nossos filhos brasileiros são extremamente mimados. Eu dou um exemplo para vocês. Intercambista na Dinamarca ligou reclamando que todo dia ela tinha que andar 30 minutos de bicicleta para chegar na aula. Gente, na Dinamarca, o país inteiro anda de bicicleta. O povo vai para a aula de bicicleta, o povo vai para o trabalho de bicicleta, muito mais gente de bicicleta na rua do que de carro, tá? Então, aquilo da nossa está reclamando: não, eu tenho que andar 30 minutos de bicicleta, mas ela está lá, essa é a cultura local, tá? Muitas vezes, os nossos meninos reclamam: ah, eu estou numa cidade muito pequena, eu queria, por exemplo, ele foi para a França, ele queria estar em Paris. Gente, o intercâmbio não é isso, tá? E isso acontece sempre. A gente não manda sempre menino para a capital. O mesmo acontece aqui com a gente. Nem todo menino vem para Belo Horizonte, tá? E os meninos do interior têm tantas chances quanto os meninos que vêm para Belo Horizonte. O mesmo ocorre lá fora. Os meninos falam: ah, mas em Belo Horizonte tem cinema, tem shopping, tem isso, aqui não tem.
Em compensação, aí no interior, você vai ter várias coisas que o menino intercambista não tem em Belo Horizonte. Então, vocês têm que saber aproveitar o que vocês têm para oferecer para esses meninos. Bernardo, Apareceu. Sim, Flávio, pode falar. só um comentário. Foi por isso que lá atrás, naquele slide dos tipos de intercâmbio, eu comentei: você vai inscrever um candidato, observa o menino, entendeu? Se é um menino que não vai dar conta de andar de bicicleta, né? Ou seja, ele não vai conseguir se inserir naquela cultura local, coloca no curta, entendeu? Se o menino não está aberto para, vamos supor, França, ele vai morar em vilarejo. Bélgica, ele vai morar em vilarejo, entendeu? Taiwan, vai ser aquele mundaréu de gente, Índia, aquele tanto de gente. Então, assim, se o menino não está aberto, com o coração aberto para vivenciar as diferenças, vai pelo curta. Rapidinho ele foi, ele fica satisfeito, são só 2 meses, não dá problema. Rapidinho o menino vai, resolve, né? Fez o intercâmbio, está feliz, a família está satisfeita, e ele retorna. Todos os meninos que estão chegando, gente, eles vão ter os contatos da nossa comissão do PIG. Nesses contatos, vocês deveriam incluir também para eles o contato do presidente do clube, do oficial de intercâmbio e do conselheiro. E o próprio conselheiro coloca na cabeça desse intercambista: olha, qualquer coisa que você precisar, me procura, por menor que seja, tá? Me procura, a gente tenta resolver. Agora, se o problema for com alguém do Rotary, tá? Ele já não vai conseguir resolver com o conselheiro, com o oficial ou com o presidente, tá? Aí sim ele vai ter que procurar o PID. Mas isso daí a gente espera que também não aconteça. Pode vir a acontecer, esperamos que não aconteça. Tá? Vamos seguindo aqui em frente. E aqui, o tema que está quase finalizando, tá? Já até passei do meu tempo um pouquinho, são os diversos países que a gente está com parceria esse ano. Tá? Então, todos esses países a gente está mandando menino para eles. Estados Unidos, gente, Estados Unidos não é só Nova York, Califórnia. A gente manda menino para Alasca, a gente manda menino para Ohio, para Idaho, para onde quer que seja dentro do país. Igual a Flávia comentou, França, Bélgica, países da Europa, o menino vai ficar em cidades pequenas, tá? Ele não vai para a capital. Dinamarca, Noruega e Finlândia, o menino vai passar frio no inverno, ele tem que estar preparado para isso, tá? A ideia dos meninos é absorver a cultura local. Ah, eu falo demais, gente, mas um exemplo que eu gosto de dar aqui rapidinho, nós tivemos um intercambista na Finlândia, e o costume da família dele, como a maioria das famílias da Finlândia, era tomar a sauna. Primeiro dia que o menino entrou na sauna, ele estava de calção, entrou na sauna, estava o pai pelado, a mãe pelada e a irmã adolescente pelada também dentro da sauna. Ele ficou todo sem graça que ele estava de calção. No dia seguinte, ele voltou para a sauna com a família. Entrou peladão com o piu-piu balançando no ar. Entrou na sauna, crente que estava abafando. O pai estava de calção, a mãe estava de calção e a filha estava de maiô dentro da sauna, esperando o menino de calção também. Tá? São diferenças culturais que a gente aprende com ela. A terceira vez da sauna, não sei como foi, mas aí se foi com calção, se foi pelado, aí cada um tem a sua cultura. Mas tudo isso, gente, faz parte do intercâmbio, tá? Eu vou abrir para pergunta, mas queria agradecer a todos vocês, agradecer aqui a presença de todos. Queria abrir, Lucida, para você também 5 minutinhos, se você quiser falar aí sobre os meninos, a proteção de jovens, a gente está com você também. E depois abrir para perguntas, para quem tiver alguma pergunta para a gente. Ok. Bernardo, Flávia, em nome dos quais eu gostaria de cumprimentar toda a comissão distrital do Programa de Intercâmbio de Jovens, e cumprimentar também as companheiras e companheiros
conselheiros, oficiais de intercâmbio, presidentes de clube que, por acaso, estejam nesse nosso treinamento. A governadora Jaqueline está numa reunião virtual com o Colégio de Governadores, então, eu tenho a honra, o privilégio de representá-la aqui nessa noite. Quero me apresentar como presidente da Comissão Distrital dos Programas Pró-Juventude. Essa comissão ela engloba os programas do PIGE, Rotaract, Interact, RILA, Alumni e NRDC. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, acho que eu não esqueci, não. Então, na verdade, nós estamos estreando no nosso distrito o funcionamento dessa comissão pró-juventude, com o objetivo da gente alinhar esses programas que tratam do mesmo assunto, possibilidades para os jovens. E a governadora Jaqueline tem uma preocupação muito grande com os programas da juventude. Nós entendemos que o futuro do Rotary está aqui, nesses programas. São esses programas, Interact, Rotaract, o RILA, Luminai, o PIGE, quem vão dar sustentação ao Rotary hoje e no futuro. Então, dentro dessa visão, a gente está trabalhando em conjunto. E, juntamente, também a gente está agregando os princípios dos programas da diversidade, equidade e inclusão nos programas da juventude. Já que uma das características do programa de intercâmbio de jovens é exatamente jovens embaixadores que promovem a paz, através do seu comportamento, da forma com que eles passam a lidar com essas diferenças que a Flávia e o Bernardo também apresentaram aqui nessa noite. É um programa de desafios, todos nós que participamos de programas de intercâmbio sabemos disso. Eu também tive o privilégio da minha filha mais velha ter sido intercambista pelo PIGE, no programa de curta duração, 2 vezes, ela esteve na Alemanha e esteve na França. Também recebi na minha casa aqui, intercambista durante muitos anos, e sou oriundo também do PIGE lá atrás, quando a gente começou aqui em Curvelo esse programa em 1990. Além disso, tive a experiência de ter sido bolsista da Fundação Rotária, num outro programa que existia, o antigo intercâmbio de grupo de estudos. Então, o que a gente quer é fazer o melhor pelos jovens. E a nossa preocupação é exatamente com a segurança dessas meninas e desses meninos. A função nossa é fazer com que a gente tenha o menor número de intercorrência possível. Por isso, a dedicação dessa comissão, que eu quero aqui publicamente elogiar. É um trabalho que vocês fazem tanto com os inbounds, com os outbounds, ou o pessoal do NGSE, que está aqui, está a Cláudia, né? Tem o Tony lá em Unai, enfim, todo esse trabalho para que a gente tenha programas mais seguros, porque os nossos riscos são muito grandes. E a função de quem está lá na base, que são os oficiais de intercâmbio e os conselheiros. São vocês que são os responsáveis diretamente por poder orientar esses jovens. E a gente quer contar com cada um de vocês. E quero agradecer aqui a oportunidade da gente poder estar trabalhando junto, viu, Bernardo? Como chefe do nosso programa de PIGE, quero te agradecer a oportunidade de a gente estar trabalhando junto. Obrigado, companheiros e companheiras. Mucida, obrigado, Mucida. Gente, Obrigado. eu queria abrir aqui para se alguém tiver alguma pergunta, mas antes disso, só pedir para vocês, a gente já está finalizando, para colocar o nome de vocês e o clube de vocês lá no chat. Isso porque com essa lista que a gente vai fazer a lista de presença para a certificação do clube, tá? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu peço também, gente, quando vocês fizerem a pergunta, mas pergunta para o Mucida, pergunta para a Flávia, pergunta para mim, que assim fica mais fácil da gente responder. Pergunta para Carol, gente, Carol sabe tudo do outro, ele está ali caladinha, mas ela sabe tudo de picho, muito mais que a gente aqui. Então, gente, vamos lá, estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem.
Gente, se não tiver pergunta, eu vou fazer pergunta para vocês, hein? Tá na hora da prova, viu? É, É, na hora Bernardo, da tem que fazer a prova. prova, né, para ser certificada. E é oral ainda por cima. Então, gente, sem nenhuma pergunta, Flávia, tem mais alguma coisa que você quer complementar? Não, uma coisa que o pessoal Bernardo, sempre pergunta é sobre o edital, né? O edital, daqui a algumas semanas a gente deve liberar. A prova deve ser em outubro, né? Só para dar uma previsão para as pessoas, né? Então, quem tem o costume de visitar a escola, quem já tem algum intercambista em mente, já pode falar que no final de julho, começo de agosto, a gente já deve liberar o edital. Vão ser mais ou menos umas 5 semanas de inscrição, mas se puder fazer no começo é melhor, né? Facilita muito para a gente, né? A prova no, em outubro. E a escolha dos países a gente vai seguir, né? Novamente a lista de classificados, de acordo com aquelas especificações, né? Idade ou alguma coisa em relação ao país. Por exemplo, o Japão, eles pedem que o menino tenha uma noção do japonês. A França, a mesma coisa, eles têm pedido para o intercambista ter A1 ou A2 em francês. Estados Unidos, a maioria dos distritos que a gente trabalha nos Estados Unidos, eles estão exigindo prova de proficiência. Então, você tem um menino lá, vamos supor, quinto colocado, ele quer ir aos Estados Unidos, mas ele não sabe falar inglês, a gente está com essa dificuldade. A gente provavelmente não vai conseguir mandá-lo para os Estados Unidos, pela exigência dos países. Tipo assim, eles estão pedindo carta, estão pedindo teste de proficiência, e alguns distritos, eles mesmos estão aplicando no intercambista. Então, só para esclarecer essas questões também. Carol, você ia falar alguma coisa? a apresentação da nova equipe está aí com você. Então, talvez esteja tarde para passar, mas mandar no grupo do pessoal, ou ao menos que você queira abrir rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Peraí. Está no WhatsApp. Gente, estou tentando abrir aqui, mas travou aqui. O- Me fala aí, gente, vocês estão conseguindo ver? Se vocês estiverem conseguindo, eu já abro aqui para a gente. Sim. Perfeito. Perfeito? Então, aqui só para. Obrigado, Carol. Isso aqui eu nem tinha visto ainda, não, gente. Carol é um espetáculo. A Carol já fez isso aqui enquanto a gente estava na reunião aqui, ó. Então, vamos lá. Nossa equipe, gente, para que todos vocês fiquem conhecendo. A gente tem eu e a Flávia aqui. Eu estou como chair para o próximo ano. Flávia, nossa co-chair. Passando para a nossa equipe diretamente com os intercambistas, a gente tem a Márcia, que vai trabalhar com os inbound, são os meninos que estão vindo. Tem o Vinícius Santos, trabalhando com os outbounds. A Júlia, que vai trabalhar aqui também com os outbounds. Aqui está a Márcia Santos, gente, desculpa, não é Márcia Santos, tá? Essa aí é a Yara, a segunda que está aqui com a gente, trabalhando junto com a Márcia. Eu só notei agora que o nome aqui estava trocado. Peço desculpa para vocês. Então, temos a Márcia, a Yara, o Vinícius e a Júlia.
Agora, nossa equipe trabalhando direto com as famílias também, com escolas. A gente tem os nomes são trocados, que também tem a Flávia, que é a primeira aqui da lista. A Dauri vai dar apoio às famílias. O Valdir, acho que o Valdir está aí também, não está, Valdir? Ou não? Dá um tchau aí para gente. Ele Oi, estava tô aqui mais sim. cedo. O É. Tô aqui. O Valdir Valdir, estava na Tô sala aí. acompanhando. Tô o aqui. Valdir que vai estar no relacionamento com os clubes. E, gente, extremamente importante, que eu vou pedir ao Valdir, quando a gente tiver o edital pronto em mãos, para o Valdir discutir, distribuir os editais para cada um dos clubes, tá, gente? Para que não tenha dúvida nenhuma em relação aos editais. A Deusdite vai cuidar dos nossos eventos, nossas orientações. A Natávia, que eu estou precisando de uma foto dela, que não está ali ainda, vai estar relacionamento com as escolas. Ou seja, a gente tem algum problema de escola e tudo, vão ligar para a Natávia, pedir ajuda. Tá? Outros programas, eu ainda estou com teatro curta duração. O Tony Junaí está no NGSE, que é o Novas Gerações, junto com a Cláudia, e a Cláudia também acompanhando no intercâmbio da amizade. Tá? Então, essa, gente, é a nossa equipe do PIS, todos nós, com certeza, à disposição para ajudá-los. O que vocês A Márcia está online também. A Márcia, que vai ficar com os inbounds. Bem-vinda, Márcia. A Márcia não está na minha tela aqui, não. Eu Eu acho que ela não está com. compartilhando aqui, eu não estava vendo a tela de todo mundo. Alguém Boa perguntou noite, sobre. pessoal. É porque eu estou em outra reunião. Bem-vinda, Márcia. Obrigado pela presença também. Alguém perguntou aqui sobre o intercâmbio dos 30 a mais, digamos assim, que seria o intercâmbio da amizade, né? Como o Bernardo comentou, a Cláudia que está assumindo o intercâmbio da amizade no próximo ano rotário, né, Cláudia? Você quer explicar novamente? Eu falo assim, o intercâmbio de amizade, ele não tem idade, assim, ele pode ser menor de idade, mas tem que estar com os pais, né? E a partir dos 18 anos não tem limite de idade também. E aí funciona da seguinte forma: vocês passam para mim algum país ou alguma cidade que vocês queiram conhecer, e aí eu entro em contato com o chair desse lugar e busco fazer essa troca. A gente combina uma data para vocês irem e uma data para vocês virem. Então, por exemplo, a Colômbia é um lugar que eu estou entrando em contato porque um dos clubes ficou muito interessado por causa de uma intercambista de longa que estava aqui e ela fez a apresentação dela do país e todo mundo ficou encantado no clube. Então, pediram que fosse feito esse intercâmbio de amizade e aí eu estou em contato com eles. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Foi o Marcos aqui que perguntou, né, Marcos? Você pode, eu vou deixar meu telefone aqui, você pode entrar em contato comigo que eu busco vaga para vocês, tá? Inclusive para o clube também, se precisar. O Marcos é até daqui de Pirapora também. Então, por exemplo, se Ah, vocês é? formarem um grupo de 10, 15 pessoas que estejam interessados, né, nesse exemplo que a Cláudia deu, na Colômbia, vocês comentem com ela, né? A gente está querendo ir para a Colômbia e tal, e ela vai tentar essa parceria lá. E depois também vem um grupo, né, de colombianos para a gente também, para o nosso distrito. Isso mesmo. Gente, mais algum ponto para hoje? Mais uma pergunta? Podemos encerrar aqui. Bernardo, Pois não? só dar um plaque nessa fala da Cláudia. Ô, Cláudia, eu tenho uma experiência que foi com a Colômbia, não foi pelo Rotary. Eu organizei um grupo e nós fizemos um programa tipo o NGSE, de 7 pessoas, com uma instituição na Colômbia. E ficamos lá 20 dias. Eu te Olha que falo, legal. experiência extraordinária. Extraordinária. Nós fizemos toda com cunho profissional. Nem foi pelo Rotary, já estava aqui
mas eu fiz pela Unimed. Nós fizemos um programa pelo sistema Unimed. Foi muito bom. Eu fiquei encantado com a Colômbia. É de encantar mesmo. O intercâmbio da amizade, ele é até 15 dias. E a maioria das pessoas fazem com um propósito mesmo de imersão cultural, né? Mas ele pode ser também profissional. Então, muitas vezes, ele até se confunde um pouco com o NGSE, porque o NGSE tem a limitação até 30 anos, né? E o da amizade não tem. Então, você pode pegar aí uma pessoa de 50 anos que queira fazer, sei lá, uma turma de 6 pessoas que queira fazer uma imersão num hospital X. E a gente pode tentar isso pelo intercâmbio da amizade. Mas ele é mais voltado mesmo, assim, para o cultural. Mas é possível também fazer dessa forma que você fez. Apesar que você não fez pelo Rotary, né? Mas é possível fazer também. Tá ótimo, Cláudio. Obrigado. Obrigado, Lucila. Nada. Gente, vamos encerrar aqui, como toda reunião do Rotary, vamos encerrar com a saudação ao Pavilhão Nacional. E aí eu deixo a gente à disposição no PIS para qualquer pergunta que vocês tiverem, tá? Acredito que até daqui a 2 semanas, mais ou menos, a gente já esteja lançando o edital do longa duração. E aí a gente passa para vocês, para todos os clubes, o edital, e estamos à disposição para tirar dúvidas e tudo mais, tá? Quanto antes vocês abrirem o edital para os seus candidatos, melhor. Só porque vocês vão ver regras no edital que quanto antes eles preencherem, mais cedo, mais pontos eles vão ter também durante a classificação. Gente, obrigado a todos, obrigado, Flávia, Carol, boa noite para todos.